Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a graça de sermos conduzidos pelo Senhor cada dia da nossa vida por meio da sua palavra. Nós estamos nos estudos do livro dos Juízes. Então, nós estamos deixando-se guiar pelo livro dos Juízes para compreendermos aquele contexto histórico do povo de Deus e deixarmos que a palavra ilumine os tempos históricos que estamos vivendo, os dias de hoje, onde estamos inseridos com a nossa vida. Nos colocamos na presença do Senhor Deus de Israel, o Senhor Deus de nossos pais, o Senhor Deus que conduziu o seu povo e que nos conduz e nos toma pela mão e nos leva rumo à terra prometida. Senhor, eis-nos aqui para fazer hoje sempre a Tua vontade. Dai-nos, Senhor, a Tua bênção, Tua graça, a Tua proteção, a Tua luz e a Tua direção. Que a Tua bênção, Senhor, conduza os nossos passos, direcione o nosso caminho e ilumine todo o nosso viver. Dai-nos, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, para que a palavra dele ilumine a nossa vida, o nosso coração e todo o nosso viver. Senhor, eis-nos aqui. Nós somos teus servos. Vamos abrir, amado povo santo do Senhor, o livro dos Juízes. Livro dos Juízes no capítulo 4, versículos de 1 a 14. Aliás, de 1 a 24, né? Versículos de 1 a 24, que corresponde a todo o capítulo 4 do livro dos Juízes. Bom, nós estamos seguindo o ciclo dos Juízes, né? Que estão direcionando o povo de Deus no meio dos conflitos que estão vivendo diante das terras conquistadas. E hoje nós vamos começar ou compreender o ciclo de uma das juízas mais importantes da história de Israel, que é Débora. O versículo 1 do capítulo 4 nos diz o seguinte: depois da morte de Aode, os israelitas tornaram a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E que é importante esse versículo, até eu assinalei ele aqui, porque ele nos ajuda a compreender o que aconteceu com a vida do povo e o que acontece conosco. O que é fazer mal aos olhos do Senhor? Se coloque você como filho. O que uma criança faz? Não precisa ser criança, não, uma criança, adolescente, jovem. O que é fazer mal aos olhos dos nossos pais? Senão aquilo que desagrada, senão aquilo que é a desobediência, senão aquilo que é abominável. E isso foi o que o povo fez. E isso é o que nós muitas vezes também cometemos com nossos pecados, infidelidades, escolhas erradas de vida, fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Quando a gente faz mal aos olhos de Deus, nós nos afastamos dele. E por isso que o versículo seguinte diz, olha, e este entregou-os às mãos de Jabim, o rei cananeu, que reinara em Azon. Na verdade, nós saímos das mãos de Deus e vamos para as mãos dos inimigos de Deus. Nós vamos para as mãos do mundo. Nós vamos para as mãos dos deuses pagãos. Nós saímos dos olhos do Senhor para cairmos nas mãos do mundo. É isso que aconteceu com o povo de Deus. Lá no versículo 4, nos coloca no contexto histórico. Ora, naquele tempo e naquela situação, a profetisa Débora, que era esposa de Lapidote, liderava Israel como juíza. Estão entendendo que agora começa aquela que já era uma profetisa. Veja que no meio de Deus tinha profetas e profetisa. Então a profetisa agora ela se torna a juíza, ela liderava Israel. E ela costumava ter audiência sob a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, os lugares muito sagrados nas montanhas de Efraim. E os israelitas a procuravam para todos os seus litígios, né?
Então, essa é a importância dos juízes. Recapitulando, esse ponto é muito importante. Os juízes não são como governadores. A fase da monarquia do povo de Deus vai começar um pouco mais adiante. É depois dessa fase dos juízes. O que existe agora nas tribos são esses juízes que comandam, organizam os litígios, as disputas, os entraves que há no meio do povo. E o juiz, então, tem essa autoridade de poder fazer o contraponto. Ora, ela mandou chamar Baraque, isso está dizendo Débora, é o versículo 6, filho de Abinoém, que é natural de Sedes de Neftali, e lhe disse: por ordem do Senhor Deus de Israel, vai e conduze o exército ao monte Tabor. O juiz tem a autoridade de falar em nome do Senhor, desde que o juiz se coloque na presença do Senhor para fazer a vontade do Senhor. E o juiz tem a missão de conduzir o povo não para si, mas para o Senhor. Por isso a ordem de Débora é justamente a ordem de Deus. Por ordem do Senhor Deus de Israel, conduz o exército ao monte Tabor. É lá no monte que Deus vai se revelar ao seu povo. É lá no monte que Deus se revelou ao seu povo. Toma contigo 10.000 combatentes de Neftali, de Zabulon. Quando estiveres junto da torrente de Quizon, levarei a ti Sisara, o general do exército de Jabim, com seus carros e todas as suas tropas, e o entregarei em tuas mãos. Baraque disse-lhe: se vieres comigo, irei. Se não vieres comigo, não irei. Ela então respondeu a Baraque: está bem, eu irei contigo. Contudo, não será tua a glória da expedição que fazes, pois o Senhor vai entregar Sisara às mãos de uma mulher. Então Débora levantou-se e partiu com Baraque para Sedes. Baraque convocou os Zabulon, Neftali e marchou com 10.000 combatentes, e Débora acompanhava a expedição. Anunciaram a Sisara, aliás é Sisara, não Sisara, Sisara, não é? Está acentuado bem aqui o Sisara, que Baraque, filho de Abinoém, tinha avançado até o monte Tabor. Então Sisara convocou todos os 900 carros de ferro e todo o exército que estava com ele, partiram e marcharam. Agora preste atenção, versículo 14. Débora disse a Baraque: fica em prontidão, porque hoje é o dia em que o Senhor entrega Sisara em tuas mãos. Ele, o Senhor, é o teu guia. Baraque desceu do monte Tabor e os 10.000 homens com ele. O Senhor derrotou Sisara, com todos os seus carros e todas as suas tropas, a golpe de espada diante de Baraque. Sisara, saltando de seu carro, fugiu a pé. Baraque foi perseguindo os carros e o exército em fuga até Haroset-Goim. E todo o exército de Sisara foi morto. Não sobrou ninguém. Entretanto, Sisara chegou a pé à tenda de Jael, mulher do Quenita Heber. Jael saiu ao encontro de Sisara e lhe disse: entra, meu senhor, entra sem medo. Ele entrou na tenda e ela o cobriu de um manto. Dai-me de beber um pouco d'água, disse ele, pois tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu de beber e o cobriu de novo. E Sisara disse-lhe: fica à entrada da tenda, e se vier alguém perguntando: há alguém aqui? Responderá: não, ninguém. Mas Jael, a mulher de Heber, pegou um dos cravos da tenda e empurrou um martelo, aproximando-se dele devagarinho. Cravou-lhe nas têmporas, pregando-o no chão. E Sisara, que estava num profundo sono, morreu. Nesse instante chegou o Baraque, que vinha em perseguição a Sisara. Jael saiu-lhe ao encontro, dizendo: vem, vou mostrar-te o homem que procuras.
Ele entrou e viu Císara caído morto, com o cravo da tenda espetado nas têmporas. Naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. E a mão dos israelitas se fortalecia sempre mais contra Jabim, rei de Canaã, até que de todo o destruíram. Uma narrativa épica da importância de Débora como um canal que ajuda Baraque a seguir os caminhos do Senhor. O segredo da vitória de Baraque nessa batalha não foi Baraque e seu exército, mas foi ter ouvido o Senhor. E mesmo Baraque não conseguindo derrotar todo o exército inimigo, ele ainda não tinha conseguido Císara, ou Císara que era o chefe do exército. Por isso, de uma forma ou de outra, Deus entregou em suas mãos. E aos poucos, o rei de Canaã, aquele que reinava sobre Canaã, que ainda não era o rei do povo de Israel, porque o povo ainda não tem rei, o rei do povo é o Senhor, os juízes são os intermediários. Aos poucos, o povo vai se impondo com a graça de Deus. O caminho é esse. Se o povo se mantém fiel ao Senhor, é Deus que vai ajudando o povo e conquistando aquilo que Deus prometeu ao seu povo. Mas à medida em que o povo recua por causa dos seus pecados, o povo também vai se derrotando. O povo vai sendo derrotado. Na nossa vida não é diferente. Quando sabemos ser fiéis ao Senhor, Deus vai nos ajudando a vencer as batalhas todas da vida. Olha, quando a gente se esmorece ou quando a gente deixa perecer o nosso espírito pelos nossos pecados, vamos experimentando as derrotas, como assim sucedeu-se ao povo de Deus. Muito bem, vamos chamar aqui agora conosco o Padre Antônio Xavier para que nos ajude a crescer na compreensão da palavra do Senhor. Este quarto capítulo do livro de Juízes nos traz talvez a história mais conhecida, né? Nós encontramos uma juíza aqui que se chama Débora. É uma das mulheres que também ocupavam funções importantes. Isso é interessante de ser lembrado, né? Que embora não apareça tanto assim no Antigo Testamento, as mulheres desempenhavam papéis muito importantes ali na sociedade judaica, inclusive nesse tempo de guerra, né? E aqui nós temos Débora, que ao pé da letra o seu nome quer dizer abelha, né? Isso nos coloca diante de duas coisas interessantes que serão mostradas nesse capítulo. Uma delas é que existe a doçura, né? É uma mulher. E por outro lado tem o ferrão, né? A violência também, que vai ser uma outra coisa marcante. Aqui o povo começa a sofrer um momento muito difícil, que é o roubo das suas colheitas. Ali aos pés do Monte Tabor, onde é o local que habita Débora, é um local de uma grande plantação, até hoje ainda é assim, onde plantavam de todos os tipos ali de grãos. E o que acontecia? Quando chegava o tempo da colheita, os povos em torno invadiam, né? Roubavam a colheita e levavam embora. Era isso que era feito. Então tem um problema aqui que todos os anos tem uma invasão de alguns inimigos que não querem conquistar o território, querem roubar, levar embora aquilo que foi a produção agrícola daquele ano. E aí imagine o que vai acontecer. Se perde-se aquilo ali, no final das contas vai passar um ano na penúria, porque não vai nascer em outro tempo. E aqui então, diante desse grande risco, onde Císara vai ser a pessoa que vai se apresentar para guerrilhar contra Israel, nós vamos ver uma guerra liderada por Baraque e Débora, que vão vencer mesmo. Mas no final, quem vai de verdade matar aquele que é o personagem principal, né, o principal algoz, será uma mulher. E Yael será essa mulher que vai matar, mostrando uma coisa interessante nessa passagem, que no fundo, embora o povo esteja lutando para conseguir vencer os seus adversários, na verdade é Deus quem luta pelo seu povo, e por isso a vitória é colocada na mão de uma pessoa, entre aspas, né, considerada assim, mais frágil, mais fraca, que era uma mulher
esposa de um estrangeiro ainda por cima. É muito interessante esse item de dizer, olha, Deus que entregou esse povo nas mãos dos israelitas. Tanto é que o seu principal general foi eliminado por uma mulher. E a morte aqui é sempre um pouco difícil, né? São sempre mortes muito sangrentas, né? Fincar uma estaca na cabeça do homem enquanto o homem está dormindo. Mas é como eu já disse nos outros programas e vai continuar valendo para o livro de Juízes. É sempre uma perspectiva muito bélica, muito dura, muito seca, muito sangrenta, que é própria daquele tempo, que não seria adaptável aos nossos tempos, mas o conteúdo, o motivo pelo qual se faz, este sim. Deus está salvando o seu povo da invasão daqueles que são povos inimigos que estavam tentando roubar a colheita, mostrando que Ele sim é o Deus verdadeiro que protege e acompanha seu povo. Combate à nossa frente, Senhor. Vá à nossa frente para exterminar todos os nossos inimigos. É assim que nós suplicamos ao Senhor, nosso Deus, porque o Senhor é aquele que derrota os nossos inimigos e vence todas as batalhas. O Senhor conhece os inimigos da nossa alma, do nosso coração. O Senhor conhece, Senhor, aquilo que se aniquila em nossa alma, em nosso espírito e que não nos ajuda a progredir na fé, não nos ajuda a progredir na vida. Vence o desânimo da nossa alma, Senhor. Vence as situações de pecado, Senhor. Vence, Senhor, aquilo que em nós nos deixa muitas vezes esmorecer na fé. Nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença e imploramos Tua graça, Tua bênção e a Tua proteção sobre nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sobre você a bênção, sobre você a graça, sobre você a proteção do Senhor, nosso Deus. Deus o abençoe imensamente. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.